E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cripto Silva, o meu nome é Wellington Silva, e no vídeo de hoje, e se você pudesse gerar rentabilidade sobre as suas criptomoedas, até mesmo enquanto você está dormindo. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que são as pools de liquidez e como elas funcionam, como fazer para gerar rentabilidade enquanto você compra uma criptomoeda, enquanto você vende uma criptomoeda. Vou te mostrar as principais estratégias e ferramentas para você ter uma melhor rentabilidade neste tipo de operação e também os riscos envolvidos. Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal Cripto Silva, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhum dos vídeos que eu publico aqui para vocês. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que ficou ao longo desse vídeo, deixa aquele like para dar aquela força e bora pro vídeo de hoje. Perfeito, pessoal, vamos então entender as pools de liquidez. Tenho certeza que você já conhece a forma tradicional de lucrar com as criptomoedas, que é basicamente você comprar na baixa e vender na alta. Você está pegando um lucro aqui nessa diferença de preço. E também existe uma forma de você vender na alta e recomprar na baixa. Você também tem uma diferença de preço e consegue ter um lucro nessa operação. Mas e se você pudesse, além dessa valorização, você ganhar uma rentabilidade extra, tá? Um lucro aqui percentual extra além dessa valorização. E também, se você estiver apostando na queda de uma cripto, você ganhar um lucro extra nessa valorização. Isso é possível com as pools de liquidez. Além disso, é possível também você ganhar e lucrar muito enquanto o ativo está de lado. Então, e você simplesmente por ter a criptomoeda na sua carteira, tá? E você colocar ela em uma pool de liquidez, enquanto essa cripto fica de lado, você vai ganhando rentabilidade. Quanto mais tempo ela passar de lado, melhor para você, tá? Então, as pools oferecem esse tipo de rentabilidade e de possibilidades. Agora, vamos entender de fato o que são essas pools de liquidez aqui com esse mapa mental que eu desenhei aqui para você. Basicamente, imagine as pools de liquidez, né, como vem esse nome aqui, pools, né, de piscina. Imagine uma grande piscina, tá? Essa piscina, ela é do seu vizinho, tá? Ele é o dono da piscina e lá dentro tem uma quantidade de dinheiro, parte em Ethereum, 50%, e parte em dólares. Para você conseguir trocar Ethereum por dólares e dólares por Ethereum, você precisa usar a piscina deste vizinho, que é o único que possui essas criptomoedas disponíveis para você realizar a troca. Imagina só, você tem dólares na sua mão e você quer comprar Ethereum. De onde você vai comprar? Você vai comprar da piscina do seu vizinho que possui essa criptomoeda, que possui o Ethereum lá dentro. Então, quando você vai fazer aqui a troca, basicamente, quando você troca criptomoedas fora de uma corretora, você usa a piscina de liquidez. Você usa essa ferramenta que nada mais é do que um contrato inteligente na blockchain, como se fosse um código bem programado ali, com regras bem definidas, que permite a você mandar dólares lá para dentro e pegar Ethereum, ou mandar Ethereum e pegar dólares. É como ir na piscina do seu vizinho, ou você quer comprar Ethereum, ele tem Ethereum em dólares. Você deixa um pouco de dólar e tira um pouco de Ethereum dessa piscina. E quando você faz isso, vamos entender isso aqui, se você fez ali a compra de Ethereum, a piscina tinha 50% de Ethereum e 50% de dólares, você colocou dólares dentro da piscina e pegou Ethereum. O que é que acontece? A quantidade de Ethereum diminui e a quantidade de dólares aumenta. Se você estiver comprando, neste caso, né, vendendo Ethereum, o que é que vai acontecer? Você vai colocar o Ethereum dentro da piscina, porque você quer vender, e você vai tirar o dólar. Como tinha 50% de Ethereum e 50% de dólar, a quantidade de Ethereum aumenta, porque você colocou Ethereum lá dentro, e a quantidade de dólares diminui, porque você tirou Ethereum lá de dentro, ok? Então, essa é a primeira dinâmica que você precisa entender aqui nas pools de liquidez. Existe um local onde existe duas criptomoedas, tá? Pode ser Ethereum e dólar, pode ser Ethereum e Bitcoin, Ethereum e Solana. E quando você faz uma operação lá dentro, essa quantidade de criptomoedas oscila. Se você vende a criptomoeda, a quantidade dela aumenta lá dentro. Se você compra, a quantidade dela diminui lá dentro, tá? Que foi o que aconteceu com o Ethereum aqui. Do lado direito, você comprou Ethereum, então você tirou Ethereum da piscina, diminuiu a quantidade de 50% para 45%, e quando você faz o contrário, você vende Ethereum, a quantidade de Ethereum subiu de 50% para 55%, e claro, a quantidade de dólares diminui. Se um aumenta, a outra diminui. Sempre funciona assim. Outro ponto aqui, a gente pode continuar explorando, é o seguinte: se essas operações continuam, toda vez que você faz uma operação lá dentro, toda vez que alguém faz essa troca, né, seja vender Ethereum, colocar Ethereum dentro da piscina e tirar dólares, ou comprar Ethereum, tirar Ethereum dentro da piscina e colocar dólares lá dentro, uma taxa é paga. Então, se você vai usar a piscina do seu vizinho, ele não vai querer que você use de graça, né? Não tem esse negócio. Ele precisa ganhar alguma coisa por estar fornecendo essa possibilidade para você. Então, esta taxa aqui vai para o dono da piscina.
Então, se você, por exemplo, que está me assistindo agora, quiser trocar Ethereum por outra criptomoeda ou Bitcoin por outra criptomoeda fora de uma corretora, você vai usar normalmente algo como uma piscina de liquidez. E quando você faz essa troca, o dono da piscina, a pessoa que construiu aquela piscina, recebe uma taxa. Nas corretoras tradicionais, as pessoas que são donas da corretora recebem taxas de lucro. Com as piscinas de liquidez, você pode montar uma piscina e ganhar as taxas de todo mundo que negociar na sua piscina, tá? Assim gerando uma rentabilidade extra para suas criptomoedas. Entendido isso aqui, eu entendido que é a pool de liquidez e a dinâmica que acontece, né? Se a gente for arrastando aqui para baixo, olha só, se o cara vai fazendo ali a negociação de comprar Ethereum, o que vai acontecendo? A quantidade vai de 50 para 30, né? Para 45, para 30, depois para 10 e depois para 0, tá? A piscina pode ficar vazia de uma cripto, cheia só de uma só. Isso pode acontecer, a gente chama isso aqui de sair do range, né? A pool ficou fora de range, ou seja, as pessoas começaram a comprar tanto Ethereum e tirar de dentro dessa piscina, e a quantidade de Ethereum foi diminuindo, a quantidade de dólares foi aumentando, até que tivesse 10% de Ethereum e 90% de dólares, e até que tivesse nada de Ethereum e tudo de dólares, fazendo com que a pool ficasse fora de range. Durante todo esse processo, o dono da pool foi ganhando taxa, ganhando taxa, ganhando taxa. O dono da pool ficou dentro daquela pool, ele começou com 50% de Ethereum, 50% de dólares, e ele terminou com tudo em dólares, 0 de Ethereum e com as taxas que ele ganhou no caminho. Então veja que o dono da pool aqui, ele começou com metade de cada moeda e ao longo do caminho ele foi vendendo Ethereum para pessoas que queriam comprar, tá? Até que ele tivesse 0 de Ethereum. Também pode acontecer o contrário, que basicamente onde as pessoas querem vender o Ethereum. Então o dono da pool colocou 50% Ethereum e 50% Bitcoin, aliás 50% dólares, tá? Não Bitcoin. E à medida que as pessoas foram vendendo Ethereum, colocando Ethereum dentro da pool, representado por essa seta verde, e tirando dólares, a quantidade de Ethereum foi aumentando e a quantidade de dólares foi diminuindo, à medida que isso foi acontecendo mais e mais, até que chegou o ponto que tinha 90% de Ethereum, porque todo mundo estava vendendo Ethereum e tirando os dólares de lá, e até o ponto que ficou com tudo de Ethereum e 0 de USDT, fazendo com que a pool saísse fora do range. Você vai entender melhor esse funcionamento do fora do range aqui, tá? Você só precisa entender agora o seguinte, que à medida que as pessoas estão comprando Ethereum, tá comprando e comprando, comprando Ethereum, o preço do Ether está subindo. Então, enquanto o preço da criptomoeda está subindo, as pessoas estão comprando. Quando o preço da criptomoeda está caindo, as pessoas estão vendendo. Vou te mostrar isso no gráfico para você entender esse funcionamento. A gente entendeu aqui a parte, digamos assim, teórica da coisa. Vamos entender a parte gráfica. O que é que acontece no gráfico? Então, vamos pegar o exemplo aqui de uma determinada pool de liquidez, onde você colocou 50% de Ethereum e 50% de dólares. Simples assim, tá? Então vamos pegar aqui este exemplo. Vamos supor que o Ethereum estava aqui nos 2.800 dólares, tá? O Ethereum estava nos 2.800 dólares e você montou a seguinte pool. Metade de Ethereum, metade de dólares. Vamos pegar o exemplo aqui de 1.000 dólares em Ethereum, tá? Então 1.000 dólares em Ethereum e 1.000 dólares em USDT. 1.000 dólares em USDT, que é o próprio dólar digital, beleza? 1.000 dólares de cada. Você então definiu um preço máximo para sua pool. Quando você coloca uma pool, cria uma pool de liquidez, você tem que definir um preço máximo e um preço mínimo no qual você quer que ela seja negociada. Se passar desses preços, a pool vai sair fora de range, já você vai entender isso na prática, tá? Então você definiu um preço máximo aqui para o Ether, aqui para os 3.800, aqui o preço já chegou, e definiu aqui um preço mínimo nos 1.500, ok? Desse jeito aqui. Então, o preço do Ethereum estava 2.800, você definiu que o seu preço mínimo era 1.500 e o preço máximo era 3.800. O que é que acontece aqui à medida que o Ethereum sobe? Então, à medida que o Ethereum saiu aqui dos 2.800 e começou a subir, as pessoas vão lá na sua pool, vai comprando Ethereum, comprando Ethereum, comprando Ethereum, e o preço do Ethereum vai subindo. Ou seja, esses 1.000 dólares de Ethereum vai diminuindo e a quantidade de dólares vai aumentando. Então, por exemplo, aqui começou com 1.000 dólares, o Ethereum subiu ali para 3.000 e alguma coisa. Então, aqui caiu de 1.000 dólares para 700 dólares, por exemplo, e aqui subiu de 1.000 dólares, olha só, 1.000 dólares para 1.300. Então, veja que tem um aumento direto de um, enquanto o outro diminui. Olha lá, 1.300, aqui estava 1.000, aqui foi para 700, aqui foi para 1.300. Depois diminuiu de novo, foi de 700 para 300, porque o Ethereum subiu de novo, 330 ali, né? E aqui em dólares subiu. Por quê? Porque o Ethereum está subindo, as pessoas estão comprando Ethereum, estão basicamente jogando dólares dentro da pool e tirando o Ethereum. Então a quantidade de Ethereum vai diminuindo e a quantidade de dólares vai aumentando, tá? Então veja aqui, a gente tem aqui um cenário onde você tem basicamente a mesma quantidade. A gente começou com 2.000, aqui tem 2.000, aqui também tem 2.000. Só que um lado vai aumentando, um lado vai diminuindo. Então, à medida que o Ethereum vai subindo, vai acontecendo essa troca de um para o outro e
O usuário que montou a pool, nesse caso você, vai acabar aqui com 0 de Ethereum e mais os 2.000 ali USD, tá? Aqui eu coloquei 2.000 para facilitar o entendimento, mas à medida que ele vai subindo, você vai tendo um pequeno ganho, tá? Você vai acabar aqui com um pouco mais de 2.000, talvez uns 2.200, 2.300, que você teve o ganho da valorização também. Então você acabou trocando todos os seus Ethereums, a metade do Ethereum, para ficar com tudo de dólares. E a pool foi subindo. E durante todo esse processo, você foi ganhando taxas, tá? Enquanto isso aqui ia acontecendo. E você acaba com os 2.000 mais uma quantidade de taxas, resultando em um saldo maior do que os 2.000 inicial que você começou, tá? Então, isso aqui que acontece na pool. Também pode acontecer o contrário, tá? Também pode acontecer o cenário onde o Ethereum iria cair dos 2.800 até os 1.400 e você ia acabar com toda a quantidade de dólares indo para Ethereum, você ia terminar aqui com 2.000 dólares de Ethereum, ou até um pouco menos, porque o ativo caiu, né, uns 1.900, mas ia ficar com 0 de dólares, tá? Justamente porque o Ethereum caiu. Você foi trocando aqui o dólar pelo Ethereum, que as pessoas estavam vendendo Ethereum, jogando Ethereum dentro da sua conta, né, dentro da sua pool, e pegando os dólares que você colocou lá, ok? Então, neste cenário aqui, então veja que quando você monta uma pool de liquidez, o ativo pode subir ou cair. Se o ativo sobe, as pessoas vão estar comprando aquele ativo, né? E tirando ele da sua pool, à medida que você vai ficar com 0 em algum momento. E se o ativo cai, as pessoas estão vendendo aquele ativo, você vai cada vez recebendo mais aquele ativo na sua pool, você vai ficar com 100% dele na sua pool em algum momento. Nesses dois cenários, quando o ativo sai, né, da faixa de preço superior ou da faixa de preço inferior, quando ele passa uma dessas faixas de preço, a gente chama que a pool saiu de range, ela saiu da área de preços que você definiu e você para de ganhar taxas de transação. Então é isso que acontece quando a pool sai de range. Então, à medida que as pessoas vão tirando, colocando Ethereum na sua pool e tirando dólares, o preço vai caindo. Isso acontece enquanto o preço do ativo está caindo, até que a sua pool esteja fora de range. E se as pessoas estão comprando Ethereum e colocando dólares lá dentro, o preço do ativo está subindo até que a pool fique fora de range. Quando a pool fica fora de range, você para de receber taxas, e aí você tem que remontar a pool ou esperar que o preço volte a se movimentar, como por exemplo, aqui poderia acontecer, né, nesse caso aqui, dessa pool de liquidez aqui. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo do Ethereum, tá? Então você montou aqui uma pool de liquidez, olha só, montou a pool de liquidez aqui, você montou quando o preço estava aqui, nos 2.800, o preço se afastou por 5.000, saiu de range. Você tá aqui entre os 4.000 e 5.000, você não ganhou nenhuma taxa. Quando o ativo voltar a cair abaixo dos 4.000, você volta a ganhar taxa, desde que a sua pool ainda esteja montada, beleza? Mesma coisa acontece se o ativo cair abaixo dos 1.500, saiu de range, se ele voltar para cima dos 1.500, voltou para range, você volta a ganhar taxa do mesmo jeito. Então veja que é uma situação aqui que pode mudar, não é permanente, tanto fora do range quanto dentro do range. A qualquer momento essa situação pode mudar dependendo da oscilação de preço do ativo. Entendeu esse ponto aqui? Isso aqui é tudo teoria, a gente vai executar tudo isso na prática para você entender. E antes da gente ir para a prática disso aqui, mostrar para você acontecendo na prática a pool de liquidez, você montando a pool aqui comigo, você vendo como é que ela funciona e as ferramentas e estratégias para você montar, vamos entender o risco envolvido nessa estratégia. Se você não entender, se você não parar para prestar atenção nessa parte teórica e do risco, você só vai perder dinheiro em pool. Você só vai perder dinheiro e vai acabar quebrando, ok? Então é importante que você entenda que isso aqui existem riscos, e os riscos são os seguintes: o risco do contrato, pode acontecer um hack, né, nesse contrato, uma exploração e tirar o dinheiro que você colocou naquela pool, porque está num contrato inteligente lá na blockchain. Pode vir um hacker, encontrar uma falha nessa blockchain, como por exemplo, imagina que você monta uma pool de liquidez em uma nova rede de criptomoedas que surgiu, sei lá, por exemplo, a Silva Network, tá? Montou uma nova rede lá, eu criei uma nova rede, botei lá para você fazer pool, você vai lá, monta uma pool de liquidez. Vai lá então, um hacker identifica uma falha e rouba os fundos, porque os seus fundos não estão mais totalmente em sua posse, eles estão alocados em um contrato inteligente, que se tiver falha, pode ser hackeado. Beleza? Este é um dos principais riscos. E o risco mais conhecido e que você precisa entender como ele funciona é um impermanent loss, ou perda impermanente, tá? Isso aqui é extremamente importante. Veja só que é algo impermanente, então não é algo que você perdeu, certeza que perdeu para sempre. Não, pode ser que você tenha perca, né? E depois passe a ter ganho. Tá perdendo, de repente passa a ter ganho. Tá tendo ganho, de repente passa a ter perda. É algo impermanente, tá? Para você entender isso aqui, vamos voltar a essa questão aqui. Veja o seguinte cenário. Lembra que quando eu falei que à medida que as pessoas estão vendendo Ethereum, colocando Ethereum da sua pool, o seu dólar vai diminuindo, o Ethereum vai aumentando, o dólar vai diminuindo, o Ethereum vai aumentando, enquanto isso o preço está caindo. Então vamos pegar o exemplo aqui que você começou a sua pool quando o Ethereum estava a 4.000 dólares, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo de pool com Ethereum a 4.000 dólares. E você montou uma pool exatamente com 4.000, sendo
desse dinheiro aqui $2.000 em Ethereum e $2.000 em dólar, tá? Vamos colocar até aqui para você ficar, né, entender perfeitamente. Olha só, coloquei $2.000 em Ethereum e $2.000 em dólar. Ok? Metade, metade. O Ethereum estava exatamente 4.000. O que é que acontece? O preço do Ethereum começou a cair. Então, o preço do Ethereum estava 4.000 aqui, na hora que você montou a pool. E aí, o preço do Ethereum começou a cair e foi, por exemplo, para 3.800. Depois, o preço do Ethereum caiu mais. Chegou aqui a 3.200. O preço do Ethereum caiu mais. 3.000 não, 2.800. E por último, o preço caiu mais ainda e chegou ali nos 2.000. Então, veja só, saiu dos 4.000 para os 2.000 o preço do Ethereum, uma queda de 50%. Esse Ethereum que você colocou aqui, esses 2.000, à medida que o Ethereum vai caindo, obviamente ele também desvaloriza. Você colocou Ethereum na sua pool, você tem Ethereum lá dentro. Se o preço do Ethereum está caindo, esse Ethereum que você colocou, ele está desvalorizando à medida que o Ethereum vai caindo e à medida que as pessoas vão vendendo o Ethereum e colocando ali na sua pool. Então veja, você colocou aqui 2.000, 2.000, o Ethereum caiu um pouco, esses 2.000 não vai passar mais a valer 2.000, né? Vai passar a valer menos. E esses 2.000 aqui, eles vão estar menos também porque as pessoas tiraram. Então as pessoas tiraram ali uma porcentagem, vamos supor, tiraram 2.000 e ficou ali só 1.500, tá? Aqui aumentou 500 porque saiu, olha só, saiu 500 daqui e veio 500 para cá, né? Saiu essa mudança. Só que os 2.000 que estava aqui inicial, ele desvalorizou, ele teve uma desvalorização. Então aqui não vai ser 2.500, vai ser, por exemplo, 2.300, tá? Então veja que aqui agora a gente não tem mais 4.000. Reparou aqui? A gente não tem mais 4.000, nós temos aqui 3.800. Então olha só, começamos com 4.000, o Ethereum caiu um pouco, as pessoas foram vendendo Ethereum, tirando o seu dólar e colocando Ethereum lá dentro. Apesar de ter saído 500 de um ido para o outro, a gente teve uma perda de 200. Esta perda aqui, essa diminuição do valor total inicial é o impermanent loss. Isso aqui pode aumentar, olha só. A gente teve aqui outra queda, você passou a ter uma grande quantidade, 70% em Ethereum, e aqui vamos supor que aqui está, vamos botar 2.900, e a gente tem aqui no outro lado 500, olha só de exemplo, tá? Não presta atenção nas porcentagens. A gente tem aqui apenas agora 3.400, perdemos 600 no total. Veja, a gente tinha 4.000 e agora temos 3.600 nesse estágio aqui. Você teve um impermanent loss, uma perda impermanente de 600. Se o ativo volta a subir, essa perda some, tá? Essa perda some, ela volta a ficar normal, pareado. Se ele continua caindo, você pode ter uma perda impermanente considerável. Essa perda impermanente pode ser de 30%, 50%, você pode ter uma perda impermanente relevante. Então existe um risco na pool de liquidez. Quando você monta uma pool de liquidez e o ativo só cai, aquele ativo que você colocou inicialmente desvaloriza, além daqueles que as pessoas estão colocando lá dentro, trocando, também desvaloriza, fazendo com que, no geral, você tenha uma perda relevante, podendo chegar aos 50% de perda, tá? Em alguns casos, pode chegar a 100% de perda se você montar uma pool com uma meme coin e a meme coin morrer, por exemplo, você perde tudo. Também pode acontecer o contrário, que é chamado de ganho impermanente, que seria o cenário do ativo estar subindo. Então, olha só, a gente teve aqui, né, uma subida do Ethereum, as pessoas estão vendendo Ethereum, então o seu Ethereum saiu de 50% para 45% e o dólar aumentou. Aqui, o Ethereum que estava aqui, que era 2.000, passou a ser 1.500, as pessoas venderam 500, por exemplo. E os 2.000 aqui, veio os 500 que veio de lá, mais a pequena valorização de preço, tá? Então vai aqui, por exemplo, para 2.600. Aqui a gente já tem 4.100, saiu de 4.000 para 4.100. Você tem menos Ethereum, mais dólares, mas você teve um ganho na valorização. Isso tudo aqui que eu estou falando é além das taxas, tá? Tanto à medida que o preço vai caindo, você vai tendo a perda impermanente, o impermanent loss, você também ganha taxas, mas quando o ativo também sobe, você tem o ganho impermanente, você também ganha taxas. Tá? Então, independente de qualquer um desses cenários, você ganha taxas. Então, o que é que a gente quer na pool? A gente quer, o cenário perfeito é que o ativo fique de lado, tá? Então, a gente tem o ativo ali ficando de lado. Vamos pegar aqui um lápis aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui. O ativo de lado é o cenário perfeito. Quanto mais tempo de lado ele ficar, melhor para a maioria das estratégias. Ou que o ativo suba, porque assim, né, você ganha nessas duas cenários, você ganha quase certeza que você vai ter lucro. Se o ativo só cai, que é esse cenário aqui, você pode ter um prejuízo considerável. Então, quando você ouvir falar que pool de liquidez é renda passiva, não é renda passiva. O pool de liquidez exige trabalho, exige estratégia, exige monitoração, né? Monitoramento. Não é só simplesmente botar as suas criptomoedas e receber lucros vantajosos. Dito isso para você, vamos fazer na prática isso aqui, vamos montar uma pool de liquidez, entender quais as possíveis rentabilidades, quanto dá para ganhar, quanto não dá para ganhar, e vou passar aqui para vocês
3 estratégias simples e efetivas e também uma ferramenta para você utilizar e saber, né, 2 ferramentas na verdade, saber quando montar sua pool, quais faixas de preços colocar, etc. Então estou aqui no site da Uniswap, tá? app.uniswap.org/swap é basicamente a corretora descentralizada, a principal corretora descentralizada do mercado cripto, atualmente, né, já há muitos anos. E o que é que você vai precisar para montar pool de liquidez? Você vai precisar de uma carteira de criptomoedas, nesse caso você pode usar a MetaMask ou a Rebel Wallet, que é uma carteira de criptomoedas para navegador. Vou deixar aqui na descrição e aqui no card um tutorial sobre carteiras de criptomoedas para você ver, caso você não saiba ainda, este vídeo aqui não é para você, você precisa primeiro ver o vídeo das carteiras, depois voltar aqui para continuar. Se você não sabe usar carteira, já sabe, vê primeiro os vídeos das carteiras que está aqui na descrição ou aqui no card para você. É entendido isso? Você tem que ter a sua carteira e tem que ter um pouco de criptomoedas. Nesse caso aqui eu vou utilizar dólares, o USDC, e vou utilizar o POL, né, que é o antigo token Matic, todos os 2 tokens na rede Matic, na rede Polygon, tá? Que é uma blockchain aí associada à rede Ethereum. Você também pode ter dinheiro na rede Ethereum, desde que você tenha um pouco de Ethereum. Sempre montar pool de liquidez é fora da rede Bitcoin, é fora do Bitcoin, é usando altcoins. Então se você tem Ethereum, se você tem Solana, se você tem BNB, se você tem Polygon, né, a antiga Matic, você pode montar pool de liquidez e ter ali um resultado interessante, né, botar seus criptos para render, fazer, né, usar as pools para outras coisas que eu vou mostrar, como comprar uma cripto e vender uma cripto, fazendo um DCA, né, comprando aos poucos e vendendo aos poucos e ganhar taxas em cima disso. Mas você precisa ter essas 2 coisas, uma carteira cripto, você precisa saber usar, já ter pronta, e criptomoedas nessa carteira. Não sabe fazer isso? Tá o vídeo aqui, beleza? Como é que faz para montar a pool de liquidez, tá? Basicamente, você precisa ter os 2 ativos para fazer a montagem, tá? Eu tenho aqui um pouco de dólares, eu tenho aqui um pouco de POL, e você vai vir aqui na Uniswap em pools, né, em pool literalmente, ou pool, né, que vem de piscina. Para montar a pool, você vai clicar aqui em nova pool e aqui você vai selecionar os tokens que você quer fazer. Nesse caso, eu quero fazer uma pool com os seguintes tokens, que a Matic, a Polygon, né, o token POL e o dólar, tá? Então, o token Polygon e o dólar é o que eu quero fazer, é o que eu quero montar a pool. Então, tá aqui o gráfico da Polygon com o dólar, né? Tá mais ou menos 23 centavos cada moeda. E eu quero montar uma pool aqui, metade de cada, para caso a Matic continue de lado, como tá aqui, eu vou ganhar taxa, né? Porque à medida que ela sobe, vai vendendo a minha Matic, eu vou ganhando taxa, à medida que ela cai, vai recomprando e eu vou ganhando taxa. Nesse cenário aqui, teria ganhado uma taxa interessante, ok? Então, eu vou lá na corretora, né, descentralizada Uniswap, seleciono aqui a primeira moeda para ser a Polygon, a segunda moeda para ser o USDC. Aqui então já aparece as taxas, né, a taxa recomendada, você coloca aqui a taxa recomendada, clica em continuar. E aqui no range, tá, eu vou colocar aqui um range customizado. Você vai clicar aqui em Custom Range, beleza? E aqui você vai selecionar o preço, a faixa de preços que você quer. Eu vou no gráfico da Matic, vou olhar onde que foi a última resistência e o último suporte, que está mais ou menos aqui, ó, a última resistência nos 27 centavos, 28 centavos. O último suporte aqui na região dos 16 centavos. Então eu quero montar minha pool nessa faixa. Enquanto o preço estiver entre essa faixa, eu vou estar ganhando taxas. Eu volto lá na minha plataforma, coloco aqui o preço mínimo, né, o min price em 16 centavos e o max price em 28 centavos. Fiz isso aqui. O que é que ele vai dizer para mim aqui, né? Eu clico aqui então para colocar, eu quero colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 5 Matic, tá? Eu coloco a quantidade aqui que eu quero colocar da moeda e vai dizer exatamente a quantidade que vai entrar de dólares. Veja que vai entrar aqui, não vai entrar metade, metade. Por quê? Porque o preço aqui da Matic está um pouco acima do meio dessas 2 regiões. Então eu defini uma região superior e a região inferior e o preço ele está um pouco acima do meio. Tá, da metade, então vai acabar entrando mais ativo do que outro, mais dólares do que Matic, mas isso não é problema, tá? Se eu quisesse que ficasse metade, metade, eu colocaria mais ou menos aqui o suporte, ó, na região aqui dos 19 centavos, tá? Então vou voltar lá e colocar nos 19 centavos para vocês verem que fica no meio, tá? Se eu colocar aqui 19 centavos, fica mais ou menos os mesmos valores, ó, um pouquinho de diferença, ok? Vou até botar um pouco mais aqui, vamos botar no 19,5, vamos botar aqui nos 20 centavos, eu quero que fique 50-50. Olha só, quase 50-50, faltando alguns centavinhos, na verdade, alguns centavinhos aqui, vamos colocar 20,05, passou um pouco demais, aqui 20,02, agora sim, é 20,0 quase, olha ali, igual, 50%, metade, metade, $1,19, $1,18, tá? Então, basicamente, eu vou ter aqui o meu preço mínimo aqui nessa região, e o meu preço máximo aqui em cima nos 27 alguma coisa. E aí o preço está na metade, ó, do canal. Porque você traça um canal e define as ranges de preço. Esse canal deve ser baseado basicamente nos suportes e resistências do preço normalmente. Então eu vou aqui, clico em revisar,
Ele vai mostrar para mim a faixa de preço que eu defini, mínimo 20 centavos, máximo 27 centavos, quase 28, a quantidade de ativos que eu estou depositando, né? Estou depositando ali $1,18 de POL e $1,19 de dólares. Clique em criar, ele pede a assinatura da minha carteira, vai pedir ali a assinatura, mostra os dados da transação, clique em assinar. Depois de aprovar, ele vai mostrar os dados mais uma vez, pedir para você aprovar mais uma vez, você gasta 2 taxinhas ali de menos de 1 centavo para fazer essa operação. Prontinho, transação criada, basta eu vir aqui em Pulse, ver position, né, view positions, atualizar a página aqui e olha só, tá aqui a minha pool de liquidez, tá rendendo aqui inclusive rentabilidade, como mostrou para vocês ali, quase 15% ao ano, APR 15%, ou seja, eu estou deixando as minhas Matics em uma pool de liquidez, ganhando 15% ao ano, desde que ela fique de lado ali, enquanto ela estiver de lado eu vou ganhar as minhas taxas, tá? Quando você clica nela, você consegue ver a faixa de preços, então se o preço superar aqui a região dos 27 centavos, eu vou acabar saindo do range, a pool vai sair de range, ou seja, se o preço está subindo, as minhas Matics vão sendo vendidas, eu fico tudo com dólares, se o preço vai caindo, as minhas Matics vão sendo compradas mais e mais, os meus dólares vão diminuindo. Aqui em Fees Earned, mostra as taxas que você ganhou, e você pode a qualquer momento sacar essas taxas clicando no botão de claim que aparece aqui quando você ganha as suas primeiras taxas de transação. Basicamente, isso é assim que monta uma pool. Se você quiser tirar, encerrar, o eu não quero mais, eu já ganhei taxas, eu fiz tudo. Você pode clicar aqui em remover liquidez, você pode clicar em máximo e ele vai coletar aqui para você as taxas e coletar também os ativos que você colocou. É só clicar em revisar, clicar aqui em confirmar, aprovar na carteira e o dinheiro sai aqui do contrato inteligente da pool de liquidez e cai direto na sua carteira. Eu vou deixar essa pool um pouco aberta aqui para depois a gente voltar aqui e ver o resultado, ver se teve alguma taxa gerada, porque depende de se as pessoas vão estar comprando e vendendo o Matic por dólares ou não, tá? Se não tiver ninguém negociando, obviamente não gera taxa nenhuma, beleza? Vamos montar outra pool, montar uma pool com Ethereum e dólares, tá? Aqui na Matic o Ethereum se chama W Ethereum, eu vou comprar aqui $5 de Ethereum na Matic, vou fazer aqui a compra, basta fazer a troca aqui de dólares por Ethereum, para fazer a montagem de uma nova pool em Ethereum, para vocês terem uma ideia prática, tá? Só que nessa operação eu vou mostrar como faz para montar a pool, não só montar a pool, né, mas montar a pool usando uma ferramenta que te diz ali qual a melhor paridade, qual que está dando mais rentabilidade, qual que é a melhor pool para você fazer, beleza? O nome dessa ferramenta é Revert.finance. Vou deixar o link aqui na descrição, né, da Uniswap, da Revert Finance. Você vai conectar a sua carteira de criptomoedas, tá? Seleciona aí qual é a sua carteira, faz a conexão, clica em continuar, perfeito. Aqui ela vai procurar aqui as pools de liquidez que já estão montadas na sua carteira, tá? No meu caso aqui não tá aparecendo nenhum ainda, justamente porque eu acabei de montar a pool, então ela não aparece aqui. Mas o mais legal dessa ferramenta é você vir aqui, ó, em Create Position, e aqui você consegue simular se a pool de liquidez daria lucro ou não. Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, a pool de liquidez da Polygon, que eu acabei de montar, né, na Uniswap, colocar aqui a Matic, né, e colocar aqui o USDC, olha só, vamos ver o que vai aparecer aqui. Ele vai procurar os dados, vai mostrar pra gente o que está dando de resultado, o que é que não está dando, tá? A gente montou a nossa pool aqui com este resultado aqui, né, com essa taxa de 0,3%, e a gente pode simular aqui qual foi o lucro que teria dado se a gente tivesse entrado antes, tá? Então, se a gente tivesse montado a nossa pool com preço mínimo de 20 centavos, que foi o que a gente fez, e o preço máximo de 28 centavos, e vamos supor que teríamos colocado aqui $1.000, tá? Entrado naquela operação, basicamente de Matic, aqui atrás, ó, quando o preço estava aqui nessa região, antes dessa consolidação acontecer, e tendo entrado ali, então, com $1.000. Olha só o que tem acontecido, a gente teria depositado aqui um total de $500 mais ou menos em Matic, né, em dólares, e 2.000 Matics. E quando a gente clica aqui em Run Backtest, ele vai procurar os dados e mostrar para a gente quanto de rentabilidade teria dado nesse período, né? Por volta aqui, olha só, de 25 de abril até agora, vamos ver quanto teria dado de rentabilidade, né? Alguns meses de operação. Ele faz os cálculos aqui pra gente, olha quantas pessoas negociaram, né? E olha só qual que teria sido a rentabilidade. E olha só esse resultado insano já descontando as taxas. Apenas nos últimos 30 dias você teria ganho $254, um ganho aí de mais de 25% em cima do valor total colocado, o que é absurdo, uma taxa anual ali de 380%, um ganho absurdo para apenas 30 dias, meus amigos. Então, olha só, você basicamente teria deixado a sua criptomoeda andando aqui, tá? Você, em vez de simplesmente deixar a Matic na carteira, você teria vendido por parte, né? 50 por 50, metade, metade,
e ao longo dos últimos 30 dias teria feito $1.000 virar $1.254. E se a Matic continuasse andando de lado por um tempo, você ia ganhar dinheiro mais ainda. Quanto você perderia? Perderia se a gente tivesse a Matic só caindo nesse período, né? Como por exemplo, imagina só, o cara que montou a pool de liquidez aqui atrás, tá? Então ele montou a pool aqui, quando a Matic estava de lado, né? Olha só, montou a pool bem aqui, e aí logo depois que ele fez a montagem da pool, em vez do ativo continuar de lado, ele caiu. Nesse caso aqui, o cara teria tido um prejuízo. Em vez de lucro, ele teria tido um permanent loss, né? Ele teria ficado, em vez de metade, metade das moedas, ele teria ficado tudo em Matic, numa Matic que desvalorizou. Teria ficado com prejuízo, beleza? Aqui, essa ferramenta da Revert Finance consegue te dar um panorama, beleza? Se eu tivesse montado uma pool com essas configurações, nos últimos 30 dias eu teria tido lucro? Se sim, pode ser uma pool promissora para você montar. Se não, não é uma pool interessante para você montar, beleza? Você pode aqui testar qualquer ativo, né? Eu poderia testar com o Ethereum aqui, ó, o WTH. A gente acabou de fazer a troca, né, de dólares para WTH, que é o Ethereum, para simular. Eu poderia simular aqui, olha só, nenhuma dessas operações seria lucrativa. Veja só que todas estão negativas aqui, como vocês podem ver. Todas estão negativas, não teria gerado taxas relevantes. Aqui você tem um volume de negociação interessante, mas quando a gente pega aqui e define um range, não ficaria legal, né? A gente poderia colocar aqui, por exemplo, que a gente operou aqui o Ethereum enquanto ele estava na região dos 2.000 até os 4.000. Vamos botar aqui para ver quanto de taxas teria gerado. Tá até menos aqui, né? Vamos botar aqui dos 3.000 aos 4.000. A gente montou uma pool no Ethereum dos 3.000 aos 4.000. O que é que teria acontecido? Uma pool com $1.000, tá? Você vem aqui, seleciona o ativo, dólar, coloca aqui a quantidade que você quer simular. Então, fazendo a comparação aqui, né, de deixar $1.000 em Ethereum na carteira ou montar uma pool, metade Ethereum, metade dólares, você teria tido aqui um ganho bem pequeno, né? Apenas $12, 1,2% nos últimos 7 dias. Não é ruim, né? 66% em um ano, né? Seria uma taxa bem boa, mas não é nada comparado ao que foi a Matic, obviamente. É importante você entender que por de liquidez você vai ter, às vezes, taxas muito lucrativas, ganhos muito grandes, e às vezes ganhos baixos, como aconteceu aqui, um ganho bem menor. Vimos ali a ferramenta, né, de você fazer a simulação, ok? Você pode vir aqui, inclusive, em Top Positions e ver quais são as posições que estão dando mais taxa. Olha só, essa posição aqui, CRO e USDT, né, ela rendeu aqui, o cara colocou 3.200 e até agora ela rendeu $21. Se a gente pegar aqui pelo lucro, né, quais as operações que deram mais lucro, quais as posições que deram mais lucro, então veja que tem coisas insanas aqui. Vamos pegar alguém que colocou pouco dinheiro, né, para a gente ter uma ideia aí, né. Você pode vir aqui e ordenar pela APR, tá? Coloca aqui em APR, vamos ordenar pela APR, olha só, as APRs maiores, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ele colocou $1.000 de Ethereum barra Block na rede Ethereum, ou a moeda chamada Block com Ethereum, $1.121 e até agora ele lucrou $163, tá? Um ROI de 13% no total, né? E um APR anual de 791%. Isso aqui quer dizer que se ele ficasse um ano, ele poderia vir ganhar 700% no ano, tá? É claro que é difícil de acontecer, mas não é impossível. Tem gente que às vezes acaba dando sorte e tendo uma boa rentabilidade durante um ano inteiro, né? Quando a gente olha aqui, ó, tem gente aqui ganhando de 1% até 60% nos últimos 30 dias, tá? De rentabilidade. Esse cara que depositou $11.000 e em 27 dias ele fez 60% em cima do capital, $7.800 de lucro, tá? Lembrando, pool de liquidez exige que você estude, que você monte pools, que você veja as coisas acontecendo para você entendendo a dinâmica. Entendido essa questão da plataforma, quero mostrar para você uma ferramenta que vai te dizer qual que é a melhor faixa de preço para você montar uma pool de liquidez, onde você vai ficar um mês na posição, tá? Apenas um mês na posição. Acabou esse mês, você remonta a pool, tira o dinheiro todo, coloca de novo fazendo a pool novamente. Essa ferramenta é a OMQS, tá? om-qs.com, o link está aqui na descrição. Você vai fazer a sua conta com o seu e-mail, vem aqui em Models, seleciona aqui OMSND, você pesquisa aqui pela moeda que você quer. Nesse caso aqui, você vai, por exemplo, pesquisar pelo Ethereum, vai ser ETH/USD, tá? Bitcoin, vai ser Bitcoin-USD. Se for ali a Solana, Solana-USD. Tá? Então vamos pegar o Ethereum-USD, clique em pegar indicador, ele vai dar para você aqui esse indicador com essas faixas de preço, como vocês podem ver. A faixa superior é a resistência, a faixa inferior vermelha é de suporte, e o que você vai fazer é montar uma pool baseando-se nessa faixa. Olha só, você vai pegar as faixas mais recentes,
A faixa maior aqui é de $4.573, é a maior resistência, e a menor 2.819. Você vai aqui na pool, tá? Então a gente vai aqui na pool, pool de liquidez, vamos montar uma pool de Ethereum, clique em nova pool. Aqui a gente vai montar uma pool com Ethereum embrulhado, W Ethereum, e com o USDC. Aqui a gente vai selecionar a melhor taxa, que já está sugerida. A gente vai colocar aqui o Custom Range, e aqui você vai colocar o preço mínimo e o preço máximo, tá? Aqui basta você fazer o seguinte, tá? Para mostrar aqui o preço de forma a você entender, né? Porque aqui tá mostrando o preço, ó, bem pequenininho, não tá mostrando o preço do Ethereum em si. É só você clicar aqui neste botão, ó, selecionar o Ethereum, os preços vão aparecer em Ethereum, tá? Então você vai fazer o seguinte, aqui o preço mínimo lá era 2.819 e o preço máximo 4.573, tá? Se me recordo bem, vamos conferir aqui. Era isso mesmo. Você vai então aqui na pool, definir os preços que está sendo definido lá na plataforma. Você coloca aqui a quantidade de Ethereum que você tem, ele dá a quantidade de dólares que vai ser equivalente. Clique em revisar, mostra os detalhes, clique em criar, assina as transações e pronto, pool de liquidez criada e aprovada. É só você atualizar a página e as nossas pools vão aparecer aqui. Já apareceu aqui a minha pool de Ethereum e a minha pool que eu tinha montado agorinha de Polygon com o SDC. Clico aqui, mostra os ativos que você depositou. Veja só, tem 60% e 63% em dólares e 36% em Ethereum. E aqui as taxas, que eu não ganhei nenhum até agora, né? E ao longo do tempo, as pessoas vão negociando e eu vou ganhando taxas. Como vocês podem ver aqui na posição de Polygon, ainda não teve nenhuma negociação. Olha só, teve negociação, ganhei pequenas taxinhas aqui, alguns centavos aqui, como vocês podem ver, micro centavos. E aqui eu já poderia tirar, olha só, a minha liquidez ou coletar as taxas. Clicando em coletar taxas, ele mostra o quanto eu tenho para coletar, clique em coletar, confirmo na carteira e o dinheiro sai. Assim você consegue ter uma renda passiva, entre aspas, né? Se você tem aqui, por exemplo, $10.000 para colocar numa pool, você pode vir todo dia e coletar $10, $20, $30, né? Fazer coletas aí diárias de lucro para sua conta, tá? E até gastar esse dinheiro aí usando o cartão cripto, né? Que tem vídeo aqui já mostrando como é que você faz isso. Então veja que montar a pool, meus amigos, não é algo difícil, né? A parte técnica, a parte prática é só 2, 3 cliques você monta. Se eu quiser sacar o dinheiro, eu venho aqui em remover liquidez, máximo, clico aqui em revisar, confirmar, aprova a transação e o dinheiro vai sair da pool e vai cair direto na minha conta, tá? De forma simples e em segundos você faz isso. Agora você selecionar a faixa de preços em que você deve colocar a sua pool, quanto tempo você tem que ficar naquela pool, quando você deve encerrar a pool e manter a pool, esta que é a parte difícil. Por isso, use a ferramenta aqui do MQS para montar a sua pool. Não tem todas as moedas aqui, tá? Vai ter o Ethereum, vai ter a Solana, se não me engano vai ter a Solana, vai ter o Bitcoin, tá? Mas não vai ter todas as moedas. Mas as moedas que tiver, que você for montar uma pool, como por exemplo, Ethereum com dólar, que é a principal moeda que a gente costuma montar pool por ser uma moeda mais segura, entre aspas, use aqui a ferramenta do MQS para saber a faixa de preço. Se você quiser ganhar mais taxas e correr mais risco da sua produção sair fora de range, você coloca as faixas de preço mais curtas. Por exemplo, aqui seria 3.258 por preço mínimo e 4.135 por preço máximo. Se você quiser colocar as faixas de preço mais largas para ganhar menos taxas e ter menos risco, você coloca as faixas mais largas, né? 2.819 com uma faixa mínima e 4.573. Isso aqui todo mês é atualizado, você pode passar um mês naquela posição ganhando ali taxas na Ethereum utilizando essa ferramenta que é excepcional, tá? Conheço o desenvolvedor aqui, meu amigo grande Leandro Guerra, e que entende muito, tem muitos anos de experiência na área quantitativa para trading e também consciência dos dados, desenvolveu essa ferramenta aqui utilizando inteligência artificial, sabe o que está fazendo, ela funciona perfeitamente, já usa bastante tempo, então usem para montar as suas pools e saber a faixa de preço para montar as suas pools, beleza? Dito isso para você, para encerrar esse vídeo, eu vou te mostrar outra forma de usar as pools. A gente aprendeu a forma que é só você colocar lá o dinheiro e esperar a taxa para ir coletando. Mas e se você pudesse montar a pool para comprar um ativo e pool para vender um ativo? Imagina só o seguinte cenário. Vamos pegar o cenário aqui do Ethereum, onde nós temos aqui o Ethereum dentro de uma grande faixa de preço, onde ele está oscilando já há um bom tempo, tá? O Ethereum está agora 3.800 e poucos dólares, né? Aqui nessa região. E imagina que você acredita que o Ethereum vai cair. Você pode montar uma pool. Em vez de você esperar o Ethereum cair para comprar, você pode montar uma pool de liquidez, onde você vai ter a maior parte em dólares e só uma pequenina parte em Ethereum. E à medida que o Ethereum for caindo, automaticamente aquela pool vai comprando Ethereum para você aos poucos. Você vai comprando Ethereum à medida que o ativo vai caindo.
você também pode fazer uma pool para vender o ativo. Tá? Você tem Ethereum na sua carteira, você acha que o Ethereum vai subir, mas você não quer esperar ele chegar num preço para você vender. Então você pode montar uma pool para ir vender à medida que ele for subindo. Tá? Então imagina só que o Ethereum estivesse aqui nos 2.800 e você montou uma pool onde você colocou todo o seu Ethereum para aquela pool e $0. Uma pool 100% Ethereum, $0. À medida que o Ethereum foi subindo, você foi vendendo os seus Ethereums e a sua pool ela passa de ter 100% em Ethereum para ter 100% em dólares. Tá? Então você vendeu, você trocou todo o seu Ethereum usando a pool. Qual que é a vantagem de usar a pool para vender ou para comprar um ativo? É que quando você usa a pool, você não ganha só a valorização. Tá? Quando você faz ali a venda normal, você lucra toda essa valorização. Então veja só. Então imagina que o Ethereum estava 2.800, eu vendi aqui e eu lucrei essa diferença, tá? Na pool, você não lucra toda essa diferença, você lucra uma parte dela, mais ou menos metade. Por quê? Porque você está vendendo aos poucos, não está vendendo de uma vez. Está vendendo aos poucos, só que você ganha metade, mas você ganha as taxas. E essas taxas, vamos chamar aqui de TX, essas taxas, às vezes, elas são maiores do que aquilo que você teria ganho com essa outra metade. Então veja, se você segurar o ativo e esperar ele chegar num preço e vender, você ganha todo aquele lucro. Se você faz com a pool, você ganha metade daquele lucro, mais as taxas. Qual é a vantagem? Se o ativo ele demorar para subir, você ganha muito mais do que ganharia se simplesmente vendesse o ativo quando ele subisse. Então, se o ativo demora para subir, você ganha muito com as pools. Se o ativo sobe rapidamente, você ganha menos com as pools. Tá? Então, quando você monta a pool para vender o ativo, o ideal é que o ativo suba lentamente. Quando você monta a pool para comprar o ativo, também é bom que o ativo caia lentamente. Então, entendido isso aqui, vamos montar uma pool de exemplo para você entender. Vamos supor que eu acredito que o Ethereum vai cair, eu quero ir comprar Ethereum enquanto ele estiver aqui acima dos 2.500, eu quero comprar. Então, a minha faixa preço vai ser 2.500, a minha faixa mínima. Eu acredito que o Ethereum vai cair até os 2.500, né? Depois disso ele vai voltar a subir. Então eu coloco uma pool onde a faixa mínima é 2.500 e a faixa máxima é quanto? É o preço atual, aqui bem próximo do preço atual, nos 3.830. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou colocar uma pool quase toda de dólares, 99,9% de dólares. Se o Ethereum for caindo, eu vou comprar Ethereum do jeito que eu queria, aos poucos. Se o Ethereum simplesmente subir, eu não vou comprar nada e vou ficar de fora, vou deixar de comprar. Entendeu? Então vamos montar essa pool para você entender. Venho aqui, né? Eu tenho aqui uma pequena quantidade de dólares ainda, é por volta ali de $13, tenho nada de Ethereum, tá? Eu venho aqui na pool, eu venho aqui em nova pool, eu seleciono aqui então o WTH, né? Eu quero montar uma posição com WTH na rede Polygon, tá? Eu seleciono aqui o dólar, quero comprar Ethereum. Aqui na taxa eu coloco a taxa recomendada e na faixa de preço, custo range, eu venho aqui e coloco o seguinte, né, eu vou colocar a faixa de preço lá que eu mostrei para vocês. O preço mínimo é 2.500, que é até onde eu quero comprar, e o preço máximo é o preço ali quase no preço atual, 3.830, 3.840. E aqui então o preço máximo 3.840, preço mínimo 2.500, desse jeito aí, tá? Coloco então aqui a quantidade máxima que eu quero, clique em revisar, clico aqui em criar, ó, veja que ele só depositou um ativo só, porque já está fora de range, clico aqui em depositar, aprova a transação e pronto, a pool foi criada. Se eu atualizar aqui, vai aparecer aqui a pool onde eu depositei dólares e não depositei Ethereum. Tá? A minha pool é só com dólares. Por quê? Porque está fora de range. Eu coloquei 3.840 o preço máximo e o preço mínimo 2.500. Se o Ethereum continuar subindo, não acontece nada, os meus dólares ficam lá. Se o Ethereum cair, automaticamente os meus dólares serão trocados aos poucos por Ethereum e eu vou ganhar taxas também em cima disso, tá? Vamos ver se aparece aqui as nossas posições. Vamos ver aqui na Revert Finance também se aparecem as nossas posições, que são posições novas, às vezes não aparecem, né? Vamos ver. Olha só, apareceu aqui a pool fora do range, out of range, a pool que eu montei justamente só com dólares, para que se o Ethereum cair, automaticamente eu vá comprando Ethereum. Se o Ethereum subir, não acontece nada. Eu poderia montar uma posição que é o contrário, tá? Onde eu tenho um Ethereum, por exemplo, e eu coloco o preço mínimo sendo coladinho no preço atual, porque eu não quero comprar mais Ethereum, e o preço máximo lá em cima, onde o preço que eu quero vender. Seria exatamente o seguinte. Então imagina que eu tenho um Ethereum e eu quero vender esse Ethereum usando uma pool. Eu coloco o preço mínimo coladinho no preço atual e eu coloco o preço máximo lá em cima. À medida que o Ethereum for subindo, eu vou vendendo o meu Ethereum aos poucos e ganhando taxas. Se o Ethereum cair, nada acontece, porque eu não coloquei dólares, eu coloquei só Ethereum. A gente chama isso de pool monoativo, uma pool com um ativo só. Essas duas estratégias de você colocar
um ativo só para vender ou comprar servem para você poder fazer DCA e ganhar taxas ao mesmo tempo, né? Comprar o ativo aos poucos ou vender o ativo aos poucos e ganhar taxas ao mesmo tempo. Perfeito? Então era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, tá? Uma parte prática, parte teórica, um conteúdo aqui que você vai encontrar em cursos, tá? Esse tipo de conteúdo você vai encontrar em cursos de pura liquidez. Tem gente que vai cobrar R$ 1.000, R$ 2.000, inclusive eu, às vezes, dou mentoria e cobro ali de R$ 300 a R$ 500 para ensinar esse tipo de conteúdo com uma coisa a mais ou outra, mas você vê que é um conteúdo pago que eu estou trazendo aqui gratuitamente para vocês. Espero que seja útil. Espero que você pratique bastante. É importante que você monte pools com valores pequenos, né? Usa a rede Polygon, monta pool ali com $10, $20, vê o que está acontecendo, vê a dinâmica da coisa, tá? Pratica ali por 1 mês, 2 meses, 3 meses e usa a ferramenta do MQS para definir as faixas de preço quando você for montar pool, ok? Lembra sempre, use os suportes e resistências como pontos de referência também. Por quê? Se você aprender a fazer isso aqui, você pode ganhar uma boa rentabilidade sobre uma cripto que está parada, que você não ganharia nada, ok? E se você é um cara que só investe em Bitcoin, esquece isso aqui, não vai servir para você. Se você investe em altcoins, tem algum altcoin na sua carteira, vai servir para você com toda certeza, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo que ajuda demais o canal. Se inscreve se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi útil, você quer acompanhar mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima e see you next time.